pela distância de R a F. E aí, claro, aquilo que a gente classifica como normal é entre 60 e 100 batimentos por minuto. Beleza? Se for menor do que 60, nós teríamos o quê? Uma bradicardia. E essa bradicardia, ela é responsável, quem é que controla ela? Quem é que estimula ela? Acetil? Então é um sistema nervoso colinérgico ou parasimpático. Beleza? Qual é o receptor da acetilcolina? M2. Lembra que ele inibe, vou colocar um sinalzinho de menos, adenilato ciclase. Da mesma sorte, quando você tem ataque cardíaco, significa que a frequência cardíaca é maior do que 100. Agora você tem qual neurotransmissor? Adrenalina, ou seja, é o nosso sistema nervoso simpático, também chamado de adrenérgico, e o receptor é o beta 1. Tudo bem? Fácil demais? Fácil demais. Lembra que enquanto está nessa faixa de 60 a 100 BPMs, o responsável por isso é o próprio nó sinoatrial, que tem uma característica importante, que é um canal iônico engraçado, lembra dele? Que é o FANI. Esse canal iônico engraçado, ele fica abrindo e fechando, fazendo com que haja a despolarização do nó sinoatrial e, consequentemente, liberação de cálcio da célula do nó sinoatrial para as células musculares. Esse cálcio que passa pelo citosol da célula marca-passo, indo para a célula muscular, é o que despolariza a membrana plasmática da célula muscular. Então a gente sempre fala que é despolarização da membrana plasmática dependente de cálcio. Não depende do neurotransmissor. Alguém tem dúvida nisso? Deu certo? Deu certo. Segunda coisa que a gente visualizou foi o ritmo. Não sei se nessa ordem. E aí eu mostrei para você basicamente dois tipos. Que seria o ritmo sinusal e o ritmo ectópico. E esse ritmo ectópico ele poderia ser atrial ou ventricular. Um ritmo sinusal significa que ele começa obrigatoriamente no nó sinoatrial. E você visualiza isso observando se existe a onda P de pato positiva onde? D1, D2 e ABF. E aí você tem que lembrar que existe uma obrigatoriedade. No D2 longo, uma única onda P antes de cada QRS. Porque se tiver mais do que uma onda P antes de cada QRS, a gente pode estar visualizando um BAV de segundo grau. Beleza? Então isso é bem importante para você. O meu D2 tem que ter uma única onda P antes de cada QRS. O atrial, lembra que a onda P ela fica invertida. E o ventricular, não existe onda P. Fácil? Lembrou? Depois disso a gente observou os quadrantes. E quando a gente olha para os quadrantes, o que ficou definido para a gente? Aquilo que a gente classifica como normal significa que é o potencial de ação indo de menos 30 até 90 graus. Significa que a gente estaria pensando em qual quadrante? Primeiro quadrante e uma partezinha do segundo quadrante, lembra? Tá. E se a gente estiver trabalhando com adultos, é isso. Com crianças, o normal seria o quarto quadrante. Beleza? Então, quando a gente pega lá a nossa rosa dos ventos, lembra, aqui seria o nosso P1, aqui seria
o D2, o AVF, o D3, aqui em cima, AVR, e aqui o AVL, certo? Então, o que seria menos 30 até 90? Seria isso tudo aqui, ó. Isso seria o normal. Deu certo? Tá, isso seria o primeiro quadrante e um pedacinho do segundo quadrante. Me fala, se o potencial de ação tivesse vindo para cá, onde está o roxo, você estaria pensando em quê? Bloqueio divisional anterior superior. Se o potencial de ação tivesse vindo para cá, o que você estaria pensando? Bloqueio divisional inferior posterior. Ou posterior inferior, né? Certo. Vou colocar aqui, só apagar rapidinho. Posterior inferior. Beleza? Então significa, ó, que para crianças, isso aqui, até aqui é normal, ó. Tá? Até aqui é normal para criança. Fechou, queridos? Vai até 120 graus. Deu certo na sua cabeça aí? Todo mundo sabe calcular isso? Como é que eu vou saber se a gente está no primeiro quadrante? Deflexão em D1 tem que ser positiva ou negativa? Em AVR, positivo. Quando isso acontece, ó, significa que está indo para o primeiro quadrante. Beleza? É aquilo que se espera como normalidade. Depois dos quadrantes, a gente olhou para o tamanho da onda P, que era sobrecarga de átrio direita e esquerda, foi isso? Na ordem que a gente viu? Foi, né? Então, sobrecarga atrial. E aí lembra que você tem a sobrecarga atrial direita e a sobrecarga atrial esquerda. Essa sobrecarga atrial, na maioria das vezes, ela está relacionada com aumento de pressão arterial. Pode ser um aumento de pressão arterial sistêmico ou alguma coisa relacionada com o pulmão. Show de bola? Então, a sobrecarga arterial direita é uma pressão arterial sistêmica e se for a esquerda está alguma coisa relacionada com o pulmão. Fechou? Onde que a gente visualiza a sobrecarga arterial? Em dois lugares, D2 e V1. Lembra? Então, se você tem uma sobrecarga atrial direita, qual é o desenho do D2? Uma onda P maior do que 2,5 milímetros e da mesma sorte no V1 um desenho onde você tem a primeira onda maior do que a segunda. E se fosse isso do direito, né? E se fosse no esquerdo? A gente estaria visualizando dois morrinhos em D2 ou uma onda maior voltada para baixo do V1. Deu certo, queridos? Tudo bem até aqui? Posso apagar essa bagunça? Sobrecarga